Olá! Já fazem algumas décadas, algumas ideias têm percorrido as ciências sociais. Dentre elas, a de que é impossível compreender a totalidade social, ou então que a dialética não responde mais aos problemas do mundo contemporâneo, ou melhor, à apreensão dos problemas do mundo contemporâneo, chegando até mesmo àquelas afirmações de que não acredito na ontologia. Bom, a questão é sempre a mesma. Os homens, ou os seres sociais, podem acreditar no que quiser. A questão é saber se aquilo em que acreditam é verdade ou não, como dizia Marx na Sagrada Família. Como não partilhamos destes posicionamentos de que a totalidade não pode ser compreendida, ou então de que a dialética é apenas um método, entre outros quaisquer, para compreender a realidade, ou então de que a ontologia não existe, é que temos procurado resgatar em nosso canal textos que remetem novamente a essa discussão, que progressivamente vai entrando no limbo, no interior dos cursos de ciências sociais. Para contribuir neste sentido, resgatamos hoje uma pequena discussão que abre o livro de Léo Koffler, intitulado A Ciência da Sociedade, esboço de uma teoria da sociologia dialética. No capítulo 1 do referido livro, Koffler procura discutir a questão da dialética, abrindo um item intitulado A Dialética e a Investigação Histórica. Neste pequeno item, ele procura demonstrar a importância da dialética para a análise sociológica, sobretudo porque a análise dialética estará procurando compreender o movimento da história em sua totalidade. Vejamos, pois, como, através de algumas poucas páginas, Koffler coloca o problema. Ele observa, inicialmente, que o homem compreende melhor, o que o homem compreende melhor é a si mesmo e ao que ele cria. Ele está resgatando aqui uma frase de João Bautista Vico. A partir dessa frase, ele argumenta o seguinte: a história é, antes de tudo, um produto do homem, e para compreendê-la, para poder fazer de sua própria obra humana um objeto de seu pensar, tem que compreender-se a si mesmo. Os inumeráveis momentos da história constituem uma conexão essencial que surge originalmente da relação duradoura do homem com o homem, do estamento com o estamento, da classe com a classe, do povo com o povo. A história não é, seguramente, observará Koffler, inicialmente compreensível. Significa o quê? Que quando estamos no interior do mundo da vida cotidiana, não vamos compreender de imediato a complexidade da vida cotidiana. Pelo contrário, para que isso ocorra, é necessário fazer aquilo que Karel Kozik chama de um detour, ou seja, encontrar as mediações ou as categorias que estruturam uma determinada realidade social. Portanto, a história não é, por princípio, compreensível, o que não significa que a história, portanto, o mundo dos homens, não possa ser compreendida em sua complexidade estrutural. Prossegue Koffler observando que podemos conceber a história como uma totalidade, enquanto que a natureza só se nos apresenta de uma maneira bastante fragmentada. Ora, quando se fala de totalidade, há aquela falsa impressão de que totalidade é compreender todos os infinitos elementos de uma determinada realidade, quando, na verdade, totalidade é a possibilidade de se apreender quais são os elementos essenciais que colocam em movimento uma determinada realidade. Lembremos aqui Karel Kozik, quando ele observa
que a totalidade concreta não é a soma das partes dos vários elementos constitutivos de uma realidade, e sim a possibilidade do pensamento apreender estes elementos, compreender as características ou os elementos constitutivos de cada uma dessas categorias e mostrar a articulação dessas várias categorias de análise entre si, de tal modo a constituírem a conformação do objeto desta ou daquela maneira. E quando falamos do objeto, estamos falando aqui da vida social da sociedade. Para tornar mais claro ainda, Marx observa que há uma tendência de se partir do empírico imediato e confundir o empírico imediato com aquilo que a realidade é. Daí observará na crítica da economia política a sociologia burguesa, parte da população, mas não vai investigar, por exemplo, que essa população está composta por classes sociais, que estas classes se dividem no interior da vida social entre proprietários e não proprietários dos meios de produção. Para compreender essa totalidade para além do empírico, ou compreender esta realidade concreta para além do empírico, é necessário fazer um outro percurso, sair das aparências, ir mergulhando cada vez mais em direção à essência daquela determinada estrutura social, e neste percurso serão encontradas as categorias constitutivas daquela realidade. Torna-se necessário, portanto, observar, aprender essas categorias, chegando a categorias cada vez mais finas, mais puras. Portanto, categorias que estão presentes no interior da história. Descobertas estas categorias, vem o momento de mostrar como elas se articulam de tal modo a configurar uma determinada realidade social. Daí Marx afirmar, por exemplo, que o concreto é o concreto enquanto síntese das múltiplas determinações, unidade do diverso. Portanto, no concreto se manifesta a síntese daquela processualidade na qual estão envolvidas as diversas categorias que não podem ser compreendidas em sua plenitude isoladamente, mas estão somente na sua articulação com todas as demais categorias históricas que se fazem presente no interior da realidade. É nesse sentido que Koffler está resgatando aqui a ideia de que podemos conceber a história como uma totalidade, enquanto a natureza só se nos apresenta de uma maneira fragmentada. Koffler observa que, para compreender a totalidade, é necessário partir da história, portanto, do próprio mundo dos homens. Como ele mesmo afirma, o todo da história é o ponto de partida. Portanto, compreender o todo do mundo dos homens é que vai permitir compreender como é que encontramos no interior do desenvolvimento sócio-histórico as transformações que conduziram de um modo de produção a outro, que conduziram da pré-história da humanidade à civilização. Só é possível, no entanto, apreender esta totalidade, observa Koffler, dialeticamente. Ou seja, o todo da história ele é concebido como um todo, porém, como um todo amplo, efetivo, resultante da integração de suas partes, que não são estáticas, encontram-se também em movimento. Daí que, até hoje, para o pensamento sociológico, a dialética tenha uma significação muito maior do que para qualquer área de conhecimento das ciências naturais. É lógico que nas ciências, as ciências naturais compreendem que a natureza se transforma, mas na natureza falta algo que está presente no mundo dos homens, a intencionalidade, a transformação consciente. A natureza se transforma por processos físicos, químicos, acidentes naturais, ou outras causas quaisquer, mas não há nela a intencionalidade. Diferente é o que ocorre no mundo dos homens,
onde a transformação se dá mediada pela intencionalidade, uma vez que a consciência é capaz de refletir sobre a realidade, fazer perguntas sobre a realidade, aportar respostas à realidade e colocar estas respostas em prática, produzindo, muitas vezes, os resultados esperados, mas, na maior parte das vezes, resultados que transcendem aquilo que inicialmente se esperava. Daí a ideia da teleologia. Isso não significa que haja uma finalidade na história, que desde o início esteja posto uma finalidade e essa finalidade seja irreversível. Significa apenas que no pôr teleológico é possível a ação com intencionalidade, buscando atingir determinados fins previamente estabelecidos no plano da consciência, mediante o resultado de uma observação rigorosa da própria realidade. Koffler observará que o problema fundamental de toda a dialética é o problema da relação do particular com o geral e do individual com o todo. Portanto, pensar dialeticamente exige que se reflita com estas três categorias básicas para a análise: o singular, o particular e o universal. Se considerarmos apenas um destes elementos, seguramente perderemos a possibilidade de compreender o movimento histórico. Embora esteja colocando a sua atenção nas ciências humanas e, em particular, na sociologia, isto não quer dizer que Koffler despreze as conquistas estabelecidas nas ciências duras, nas ciências naturais. Apenas ele procura indicar que o método das ciências naturais, ele é limitado para compreender o mundo dos homens, portanto, o mundo das relações sociais humanas. Neste sentido, dirá Koffler, o método científico natural racional, em maior ou menor medida, se mostrou insuficiente para as ciências sociais. Sociologias naturalistas e positivistas, orientadas para a ciência natural, conduziram a um sistema de enunciados formais, como, por exemplo, a Lei dos Três Estados, de Auguste Comte. A Lei dos Três Estados, como vocês sabem, é o estado metafísico, é o estado religioso e o estado científico. Religioso, metafísico e científico. Portanto, haveria uma certa evolução no interior da humanidade, onde cada período conduziria a um estágio superior no desenvolvimento da cadeia humana. Aqui ele está destacando que esta lei ela é limitada para compreender a dialética da história, uma vez que a história não se processa por evolução. A história se desenvolve com avanços e recuos, sendo que nos recuos são preparados os elementos para possíveis saltos qualitativos. Por exemplo, o capitalismo representou um avanço histórico, mas contém também vários elementos de regressão histórica. Basta ver a miséria crescente. Contudo, a miséria crescente criou a possibilidade do desenvolvimento, inicialmente, das teorias que embasavam o socialismo utópico e, posteriormente, a concepção materialista da história. Portanto, Koffler está procurando acentuar que pensar a sociologia com os parâmetros das ciências da natureza vai conduzir a limites no sentido de compreender a totalidade social. Voltemos a esta passagem, pois ela é fundamental no interior da construção da reflexão de Koffler. O método científico natural racional, em maior ou menor medida, se mostrou insuficiente para as ciências sociais. Os enormes esforços das sociologias naturalistas e positivistas, orientadas para a ciência natural, conduziram a um sistema de enunciados formais, como, por exemplo, a Lei dos Três Estados de Comte. Leis do desenvolvimento, assim como conduziu também a tentativa de estabelecimento das leis do desenvolvimento do homogêneo no heterogêneo,
desenvolvidas por Spencer, inclusive as teorias do equilíbrio presente em Simmel, Durkheim e Pareto. Lembremos, por exemplo, que em Durkheim a finalidade é tentar encontrar a harmonia social, portanto, um estágio da sociedade no qual haja um equilíbrio e os conflitos tendam a diminuir e, se possível mesmo, a desaparecer, a fim de que a sociedade possa caminhar de uma maneira coesa e harmônica. Prossegue Koffler, observando que a generalização e o conjunto nas leis das conexões observadas por via da comparação, como pretendem também as teorias positivistas, têm as suas limitações, seguem sendo uma generalização no sentido da ciência natural, a qual se limita a pôr sob o conceito de leis muitos objetos, isto é, extraídos de sua engrenagem no processo total, em lugar de conceber a lei como exigiria a dialética, como um deslocamento necessário dos momentos do objeto em movimento da sociedade. Aqui é importante observar que, na dialética, a dialética não escapa ao reconhecimento da existência de determinadas leis gerais. O que seria fundamentalmente uma lei? Uma lei seria um princípio sem o qual uma determinada realidade não pode se movimentar. No caso da sociedade capitalista, temos algumas leis gerais. É impossível a acumulação do capital sem trabalho assalariado e sem também a posse de um determinado montante monetário capaz de ser utilizado como capital. É impossível o desenvolvimento da sociedade capitalista sem crises periódicas. É impossível o desenvolvimento da sociedade capitalista sem a exploração da força de trabalho. Ou seja, é impossível o desenvolvimento da sociedade capitalista sem a lei do valor. Portanto, existem leis gerais, mas para a dialética, estas leis gerais, elas não são eternas, são leis históricas, são leis que têm a sua validade enquanto um determinado modo de produção continuar existindo. Superadas as condições de existência do modo de produção capitalista, as leis que operam dentro dele não operariam no interior de um modo de produção comunista. Do mesmo jeito que as leis gerais que operacionalizavam no interior de uma sociedade escravista ou no interior do modo de produção feudal, não são as mesmas leis gerais que comandam o desenvolvimento da sociedade capitalista com suas contradições internas. As contradições no modo de produção feudal não são produzidas da maneira idêntica como acontecem as contradições no modo de produção capitalista. Prosseguindo, Koffler vai observar: não pode discutir-se que o método racional resultou eficaz, deixou de ser eficaz na ciência natural. É lógico que representou uma grande contribuição para o conhecimento humano. No entanto, o método das ciências naturais, ele não contribui em grande coisa para a compreensão da totalidade social, que é uma totalidade viva, uma totalidade em movimento, onde a reprodução não se dá da mesma maneira como acontece no meio físico e químico. Uma planta sempre se reproduz da mesma maneira. Já a vida social, ela não se reproduz da mesma maneira, ainda que haja uma compreensão bastante rasteira, baseada no senso comum, de que o cotidiano seria a repetição da vida sempre no mesmo nível. Esta não é a leitura, por exemplo, de Cotidiano, seja em Lukács ou Agnes Heller. Embora as transformações históricas sejam bastante lentas, embora não percebamos essas transformações históricas, não dá para dizer que o dia seguinte foi exatamente idêntico ao dia anterior. Um ponto de partida básico para reconhecer isso é o fato que no dia seguinte estaremos um dia mais velhos do que estávamos no dia anterior. Dirá nesse sentido Koffler: o que em realidade não pode discutir-se é que o método racional resultou eficaz na ciência natural. Parece estabelecer-se assim que a natureza e o mundo humano, de acordo com a diferença de seu caráter, necessitam distintos métodos para a sua investigação.
pelo qual, se por um lado, a aplicação do pensamento dialético à natureza exterior não se considera como algo imperativo, por outro lado, a aplicação unilateral do método científico natural à sociedade é considerada insuficiente. Koffler destaca a importância que teve Hegel para trazer à tona a necessidade de se compreender a história como uma totalidade concreta, ainda que Hegel tenha pensado esta totalidade, ou tenha apresentado esta totalidade, de um modo idealista e não materialista, como fez Marx. De qualquer maneira, não se deve desconsiderar a dialética como um instrumento fundamental para se compreender a história, assim como não se deve confundir os métodos naturalistas com aqueles propostos pela dialética. Koffler observará, prosseguindo a sua reflexão, em princípio, não nos deve perturbar que a dialética encontre na ciência natural um terreno sumamente difícil para a sua aplicação, porque o interesse científico na consideração da natureza tem uma perspectiva derivada da peculiaridade da relação entre o homem e a natureza, que é distinta, em certo modo, à que tem na consideração da sociedade. E conclui ele: os homens raciocinam, na realidade, o mesmo diante de circunstâncias iguais. Porém, as circunstâncias mudam constantemente. Há uma tendência na vida cotidiana de se considerar que o cotidiano não muda. Consequentemente, respostas que demos ontem a um problema continuarão servindo perfeitamente para resolver o mesmo problema 10 anos depois, o que não é verdadeiro. Daí a afirmação de que os homens raciocinam na realidade, ou seja, no plano da vida cotidiana, da mesma maneira para circunstâncias iguais, próximas. Porém, deixam de ver que as circunstâncias mudam constantemente. Com isso, muda a maneira como nós devemos buscar a relação do singular com o geral, da diversidade com a unidade. No histórico, o singular se relaciona sem violência, por assim dizê-lo, desde si mesmo até aquele momento desde o ponto onde há surgido até o seu desdobramento, quando atinge uma determinada síntese. Lembrando que, atingida determinada síntese, aqueles elementos da síntese voltarão a operar no interior daquela realidade. Cada processualidade que se desenvolve no interior da história, dentro da perspectiva dialética, não é um fim em si mesmo, e sim um ponto de partida para novos estágios de desenvolvimento daquela própria realidade. É por isso que Marx ele vê a história como um contínuo de transformações. Lembremos, por exemplo, a passagem que está no Manifesto do Partido Comunista. A história de todas as sociedades, até os dias de hoje, tem sido a história das lutas de classes. Patrícios e plebeus na Roma Antiga, senhores e servos na Idade Média, burgueses e proletários no mundo moderno. E prossegue Marx. A moderna sociedade, a sociedade burguesa, que brotou das entranhas da sociedade feudal, não eliminou os conflitos de classe, apenas os simplificou. Ou seja, Marx não vê a sociedade capitalista como uma ruptura radical com o modo de produção feudal, e sim como uma sociedade que brotou das entranhas dos desenvolvimentos, avanços e recuos produzidos no interior do modo de produção feudal. Portanto, no histórico, o singular se relaciona sem violência, por assim dizê-lo, desde si mesmo até aquele de onde há surgido, o que traz consigo o que, aqui, os contrários, ao mesmo tempo que momentos de uma relacionalidade consciente, sejam, ademais de contrários, também correlativos e funções. A unidade do processo histórico surge da natureza do consciente, ou seja, é possível ao pensamento apreender o processo histórico. Portanto, esta apreensão é uma construção racional que permite construir respostas, e estas respostas conduzirão a um determinado momento de síntese, a um determinado resultado histórico, e este resultado histórico será o ponto de partida para novas processualidades históricas.
Nesse sentido, concluirá Koffler nestas poucas páginas de reflexão sobre a questão da dialética. Só a sociologia pode, hoje, colocar-se seriamente o problema da consideração dialética da totalidade. E só ali é possível também compreender-se, sem ajuda de construções metafísicas e racionalistas, cada singularidade como momento do acontecer total, como consequência de sua conexão dialética interna com as demais singularidades, o que, no estado atual das coisas, tão só é possível na ciência histórica e social. Com estes elementos, encerramos aqui a discussão desse breve texto de Léo Koffler, que está em seu livro A Ciência da Sociedade, esboço de uma teoria da sociologia dialética. Trabalhamos aqui a parte inicial do capítulo 1, capítulo que tem por título geral A Dialética, e que tem como subitem a dialética e a investigação histórica. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos continuar melhorando cada vez mais o nosso trabalho, contribuindo assim com as jovens gerações de estudantes, de pesquisadores e também dos trabalhadores que estão imersos nesse mundo da cotidianidade e que tem um movimento dialético que precisa ser aprendido para suas lutas sociais de transformação de uma sociedade de classes para uma sociedade sem classes. Até a próxima.